Olá pessoal, aqui é o professor consultor Leomar Aragão. Atuo como técnico, hoje estou como técnico de segurança de trabalho na área de NR10, na construção de obra à parte no setor de energia elétrica. Hoje eu quero falar no dia 26 de 1 de 2023, às 14 horas e 33 minutos neste momento, sobre os riscos do calor no trabalho a céu aberto. Esse é um artigo da Fundacentro, onde vem a falar de fato sobre os riscos sobre o trabalho a céu aberto. Com o trabalho a céu aberto, ele pode, nos dias quentes, ele pode afetar aí a nossa saúde. De fato, o trabalho a céu aberto, ele pode afetar a mim, a você e a todas as pessoas envolvidas nessa tarefa de forma operacional quando exposto ao tempo, em período muito quente. Quando você está trabalhando em um local quente, a temperatura do seu corpo pode subir muito nessa condição. Para que você não venha adoecer, é preciso que o corpo se esfrie, jogue o calor para fora. Por isso aparece aí, é claro, automaticamente o nosso suor. Mas se não estiver o ar úmido, como existem algumas regiões que têm dificuldade da umidade do ar, por exemplo, como Brasília DF, a umidade do ar é muito baixa, muito baixo. Às vezes chega numa umidade de deserto. Essa umidade ela acaba afetando as pessoas que trabalham principalmente em regime de céu aberto. Essas pessoas afetam muito a construção civil, as pessoas que trabalham aí no agronegócio, que fica exposto ao tempo, e todo o segmento aquele que trabalha em condições, em exposição ao tempo, principalmente em época de calor. Por outro lado, se o ar estiver muito seco, o suor vai evaporar mais rápido. Como eu acabei de falar, tem lugar, dei um exemplo como Brasília, que às vezes tem clima de deserto, certa época do ano, o corpo vai perder mais água automaticamente, podendo levar a mim e a você uma grande desidratação. Nesses dois casos, poderá começar a sentir aí sintomas de sobrecargas térmicas. Você sabia o que é sobrecarga térmica? Pode ser um risco ocupacional, inclusive, que é um risco ocupacional que, quando o trabalho oferece aí alguma possibilidade de alguém se acidentar ou desenvolver um problema de saúde temporário ou permanente, que, caso se agrave, pode também levar à morte. O trabalho no calor forte é uma dessas situações. É um agravante de forma permanente, aonde você pode aí, como falei, ter doenças ocupacionais. Essas doenças ocupacionais podem vir causadas por vários os fatores voltados ao clima-tempo. E para isso existem algumas medidas, aqui eu quero falar sobre algumas medidas que incluem isso, inclusive isso dentro das empresas é colocado numa ficha de EPI. Um exemplo seria a sugestão de pessoas que estariam usando aí camisa de manga comprida, touca árabe, né? É aquela touca que vem fazendo a cobertura sobre o rosto e as costas e a cabeça, protegendo e aliviando um pouco essa sensação térmica, e você tomar muita água. Porque a sobrecarga térmica é um aumento de temperatura dentro do nosso corpo. Isto é quando entra mais calor do que sai do nosso corpo, que ocorre o desequilíbrio térmico e a temperatura interna do corpo. Automaticamente, essa temperatura do nosso corpo vai subir acima de 36 graus Celsius. Quando maior for essa temperatura, maior o risco de surgir sintomas do calor. Quais os sintomas que podem ser voltados a essas condicionantes? A irritabilidade inexplicável, que sucessivamente aí
provoca um grande nervosismo. O calor faz isso com qualquer pessoa. Pode causar inclusive confusão mental, cabeça ruim, confundir as coisas. Isso automaticamente, você exposto ao sol, pode causar câimbras, febre, vômitos, desmaios, convulsões, tonturas e muitas outras coisas voltadas aí, cansaço severo repentino, devido aí à sua desidratação, devido à sua exposição àquele momento, àquele clima, aquele clima quente, né? De forma exuberante. Por exemplo, você pega aí um clima de 45 graus, de 38 graus, esse clima-tempo ele pode favorecer para com que você tenha esses tipos de sintoma. Ainda mais pessoas que estão acostumadas com a sensação térmica aí de 15 graus, em regiões frias de 6 graus, 5 graus, pessoas que estão acostumadas com 22 graus. Por exemplo, o Rio, quando está numa situação de 40 graus, lá de fato também começa a vir problemas de reclamações de pessoas que não suportam esse tipo de situação. Automaticamente, para prazer deles, eles têm a praia como subrefúgio para que eles possam ir se refrescar, se hidratar, que não é o nosso caso na nossa região, que nós não temos aí esse subrefúgio para que nós possamos nos resguardar voltada a essa situação. Nós não temos esse privilégio. Nós, de fato, precisamos nos resguardar, conforme eu falei, fazendo uso de algumas situações onde venha prevenir, para que não venha ocasionar esse tipo de doença, é claro, né? Se você trabalhar sem os devidos cuidados, com certeza, em ambientes muito quentes, as doenças ainda mais graves podem ocorrer, como a insolação, choque térmico, acontece muito isso, insuficiência renal é muito comum, devido aí, às vezes você não vem a se hidratar, mas você perde muita água, consequentemente você vai ter essa insuficiência renal, porque você não está hidratando, colocando água para que ela seja filtrada nos seus rins, para que ela possa circular de forma adequada no seu corpo. E sem lembrar que você, no calor excessivo, pode chegar até vir a óbito, dependendo aí da situação a qual você está vivendo naquele momento. Além disso, existe maior chance de você sofrer acidentes de trabalho, como quedas, cortes, batida, entre outros, né? Isso é muito normal que venha acontecer. Então nós temos que tomar muito cuidado. Isso aqui é só uma precaução para que você possa perceber. Por exemplo, você pode observar um colega que está com algum sintoma, conforme foi falado na minha fala. Isso é claro que é uma fala de estudo técnico e científico pela Fundacentro, onde eu só estou colaborando aqui com aquilo que está sendo lido diante de um artigo muito interessante, na verdade um folheto interessante que vem a fazer aí essas observações. Essas pessoas nessas condições, você precisa ajudá-lo imediatamente. Se ela estiver nas condições onde eu falei, ela precisa ser ajudada imediatamente, precisa levar essa pessoa a um local sombrio, onde tenha sombra, abra ou retire as roupas em excesso e, se possível, coloque uma garrafa d'água bem gelada no pescoço, na axila, na virilha, e se a pessoa estiver acordada, oferece água para beber, para que ela possa se hidratar neste momento. O seu organismo, nesse momento, necessita de hidratação, necessita com que você faça a reabilitação de hidratação para que essa pessoa possa se restabelecer em todos os sentidos. Em seguida, leve-o para o posto de saúde ou para um lugar mais próximo onde ele possa ser atendido com um médico, seja o que for. Leva ele para a unidade de saúde ou para o hospital, um local de emergência onde for necessário, e sempre fica atento a essas condições. Lembrando, isso já é um primeiro socorro. Isso é uma forma de você já estar salvando uma vida, de você estar fazendo aí a sua parte
independentemente do seu conhecimento. Uai, seu app de vídeos curtos.